a gente ficou uma semaninha longe de vocês, mas estamos aqui de volta. Porque a gente para, mas a NBA não para de jeito nenhum. Não é mesmo, Felipe? É isso aí, uma semaninha de recuperação aí, né? Recuperação para se preparar para essa parte final da temporada, que vem sendo um estouro, hein? Tá sensacional. É uma baita temporada e, assim, já que as coisas estão tão bem assim, a gente fica até animado para o que pode... bem no sentido do jogo, a gente fica animado para o que pode acontecer no extra-quadra, né? Exatamente. A gente tá chegando perto da trade deadline. Perto, né? Tem menos de um mês para trade deadline, pro fim do período de trocas da NBA, o prazo máximo. E é nesse momento que os rumores ficam cada vez mais ativos, né? Sim. Passou metade da temporada, até um pouquinho mais de metade da temporada às vezes, mas tem alguns times que já sabem o que querem, já sabem o que pode conseguir nessa temporada. Tem alguns que já desistiram completamente dessa temporada. E tem outros que Estão meio que tentando batalhar. Tem aqueles que estão lá no andar de cima da NBA que pensa, putz, esse ano pode ser meu ano. Só falta aquela peça para eu chegar mais longe. Aquela peça. Tem aqueles times que estão quase lá no limiar dos playoffs que pensam, putz, se eu esforçar um pouquinho mais eu consigo chegar. Tem também aqueles times que já largaram a mão completamente e pensaram que não adianta mais tentar. Vou pensar no futuro. Pensar no futuro. Acho que talvez o caso mais atípico aí... É lógico que tem o caso do Golden State, que é atípico considerando é típico, o resto. né? O ano sabático do Golden State Warriors. Mas tem um caso bem atípico do OKC também, que começou a temporada querendo ir mal. Exato. A gente já alertava que esse time não era ruim. Não era tão ruim quanto se falava. A gente já alertava. Ninguém lembra quando a gente acerta as coisas. Só lembra quando a gente erra, né, Felipe? Isso. E tem o caso do Thunder, que tá indo muito melhor. Tem o caso do próprio Mavericks, que tá indo melhor do que todo mundo imaginava. Sim. O Grizzlies, que tá indo muito melhor do que todo mundo imaginava. Tem o Blazers, que não tá indo bem, tá mal. tem... E o bizarro, na verdade, É que se a gente pega esse Oeste, do sétimo... Não, o sétimo nem tanto, que o Thunder tá mais consolidado. Mas do sétimo até o 14º, todos brigam por vaga de playoff. Sim. o Thunder tá com 10,5 vitórias atrás do Lakers e o Kings está com 18. 18, então são 7,5 vitórias de diferença. Então, Dá, né? Sim, sim. O Memphis, que é o último, né, da lista aí dos que vão pro playoff, que tá em oitavo, tá com 20 vitórias. O Sacramento Kings, que é o 14º, tá Sim. com 15. Exato. Então, tem jogo ainda pra rolar. E esses times podem estar colocando na cabeça deles, putz, se eu conseguir fazer um movimento, meu time pode deslanchar de vez. sim. Na Conferência Leste também tem essa briga. Não tão forte assim, porque não dá pra colocar o Knicks como carta do baralho, não dá pra colocar o Cavs, não dá pra colocar o Wizards, mas Hornets, Bulls, Pistons, Nets e o próprio Magic estão tudo embolado ali, né? Sim, sim. Só podem fazer esse movimento. Tem também os times do topo. Tem um time, por exemplo, o Pacers, que tá muito bem, mesmo sem o Oladipo, que vai vir o Oladipo. Tem o Raptors, tem o Celtics, tem o Heat. Heat que tá surpreendendo todo mundo. E ritmo, uma maravilha. E no outro lado tem o O próprio Lakers, o próprio Nuggets, o próprio Clippers, que podem pensar, putz, falta aquela peça pra eu ter mais certeza que eu vou ganhar. Sim, sim. Com certeza, com certeza. O Atlanta, né, na verdade, o último colocado do leste, que a gente achou no começo da temporada que ia ter algo mais relevante, Não foi, né? só peidou. Fez um movimento estranho recentemente, trazendo... Vamos falar das trocas que aconteceram recentemente? Vamos. A primeira grande troca, coloca umas aspas bem grandes aqui, foi do Jazz, né? Sim. O Jazz mandou Dante Exum, um dos maiores busts da história recente da NBA, 2 picks. e recebeu Jordan Clarkson. A princípio, não foi uma troca grande,
Mas o Jazz melhorou de uma forma absurda com o Jordan Clarkson. Sim, sim. É aquele negócio, Jordan Clarkson, ele pode não ser a melhor opção pra você ter num time titular, Exato. mas ele é um reserva interessante pelo ponto de vista ofensivo. Ele é um bom pontuador. Só isso também. Só isso. Absolutamente só isso. A gente, na época de 2015, 16, a gente achava que ele era o melhor cara do Lakers. É. Você vê como aquele Lakers era ruim. Não, aquele Lakers estava terrível. E, na verdade, ele era realmente um dos melhores, mas era aquele famoso caso que a gente sempre cita, que é o jogador ruim num time bosta. Exato. A galera continua se enganando por eles, né? É. Quando que foi feita essa troca do Jordan Clarkson? Vamos confirmar isso pra você, meu amigo. O Jordan Clarkson estreou no dia 26 de dezembro. Sabe qual que é o recorde do Jazz do dia de 26 de dezembro até agora? Qual? Eles, na verdade, só perderam um jogo e ganharam 9 jogos. Jordan Clarkson sendo um game changer, a gente não esperava. Normalmente, acontecem algumas trocas grandes, mas a gente tem que se ligar que essas trocas grandes não necessariamente são o que mudam o destino da temporada. Às vezes essas trocas pequenas, que a gente não dá tanto valor, acabam sendo essas trocas que mudam o destino da temporada. Sim, sim. Querendo ou não, não é necessariamente só pegar uma estrela que vai mudar, né? Até porque o movimento por uma estrela já é mais difícil, você precisa, Sim. querendo ou não, adaptar aquele cara ao jogo do time, e o próprio jogo do time àquele cara que vai sempre carregar a bola. Sim. Agora, se traz esses caras que jogam mais nos entornos, complementam o time, aí você já é mais pontual pra eu preciso disso, Sim. então aquele cara que vai resolver. Ano passado, o Toronto fez um movimento desse tipo. Não foi muito maior do que o Jordan Clarkson. Mas eles pensaram, putz, eu tenho uma rotação grande, tem bastante gente no banco que me ajuda, mas, cara, falta uma coisa. Foi lá, deu, acho que, 2 ou 3 jogadores que são importantes na rotação e pegou o Marc Gasol. Marc Gasol é uma estrela, tal, mas tá em baixa. E foi um dos grandes fatores para conseguir o título na temporada Com certeza, passada. fez um playoff fabuloso. Fabuloso. Teve o Cleveland Cavaliers no ano que ganhou. Quem que eles trouxeram mesmo? Mas era alguém desse tipo também. Deixa eu confirmar aqui. Era um movimento bem X mesmo. Tem sempre essas trocas que acabam acontecendo do nada. Você pensa, putz, não mudou nada, mas era o óleo que faltava para a máquina funcionar melhor. Sim, sim. Isso acaba acontecendo e às vezes até inesperadamente, esse jogador que normalmente não era visto nem como um craque, só como um role player. Channing Frye foi muito importante para o Cleveland naqueles playoffs. Foi. O próprio Richard Jefferson já estava lá também? Eu não tenho certeza. Eu também vi o nome dele aqui e fiquei com essa dúvida. Porque ele jogou benzaço. Ele foi um defensor fudido naqueles playoffs também. Richard Jefferson já tá. Não. Chegou naquela temporada também. Mas eu acho que foi no início dela. No início. Ele também mandou bem. Mas, tipo, às vezes você não espera que o cara vá resolver, vá até subir de nível, e aí a gente vê alguns jogadores realmente virando peças importantes. Você vê, tipo, quem esperava que o Sabonis seria o que é hoje no Indiana, sabe? Sim, sim. E ainda tem outras questões. O time, para fazer um desses movimentos e sacrificar algumas peças para trazer esse jogador, ele tem que colocar 2 coisas na cabeça. 1, eu tenho realmente chance de ser algo maior. 2, essa chance é muito rara e eu tenho que aproveitar. Toronto não tinha certeza que ia ter o Kawhi por mais de um ano. Então precisava de aproveitar ao máximo. Alguns times podem estar nessa situação, como é o próprio Lakers, que tem o LeBron, que é muito bom. Eu acho que vai jogar muito bem por muitos anos ainda, por alguns anos. Mas é uma estrela de 35 anos. E tem que vencer agora. Sim. A gente tem o próprio... Não sei, talvez o Philadelphia 76ers, que não deu certo até agora. Não é o mesmo caso, mas talvez seja. Talvez seja, porque a questão não é nem só o jogador tem só um ano de contrato ou ele é velho. A questão é a minha estrela pode simplesmente saturar de não ter ganhado. Exatamente.
Então você vai lá Exatamente. e, não, a gente vai ganhar E agora. o Sixers que tá um time estranho, né? É, Não faz muito sentido. A gente tem, por exemplo, o caso do Pistons, que tá lá brigando por playoff. Só que será que vale a pena esse time brigar por playoff? A gente também não sabe. Mas a gente ficou bastante tempo falando nisso. Teve outra troca que aconteceu até recentemente, né? sim. O Jeff Teague voltou pra Atlanta. Jeff Teague de volta. Essa talvez bem estranha. Bem estranha. Eu não consegui entender o porquê dela. Não sei. Talvez Allen Crabbe possa ser uma peça mais interessante pro Minnesota trocar? Não sei. Não sei. Não consigo, tipo, em questão de jogo, eu não vejo muita justificativa, sabe, pro Atlanta ir atrás de um Jeff Teague da Não. vida e nem do outro Trevion Graham, que foi pro Minnesota. Minnesota também, né? Tipo, não agrega tanta coisa ao Minnesota. Então, talvez no máximo trazer de volta um cara que tava naquele Atlanta, Sim. que foi o Jeff Teague, inclusive, foi All-Star nessa temporada, né? Sim. Dizem que o Minnesota Timberwolves tem um grande sonho de conseguir D'Angelo Russell. E tá meio que tentando arquitetar alguns movimentos para conseguir trazer um jogador que o Golden State Warriors aceite numa troca por D'Angelo Russell. Tanto que aí, eu acho que já pode ser o primeiro nome que a gente vai falar. Robert Covington tá no mercado. Sim. E óbvio que o Robert Covington, e eu acho que o único ativo que o Minnesota teria para trazer pro convencer o Warriors a trazer o D'Angelo Russell é o Karl Anthony Towns. E não faz sentido essa troca, o Minnesota se desfazer do Towns. Mas de resto, eu não vejo eles não convencendo ninguém do Warriors para trazer isso. Sim, sim. Não, porque o que eles têm na mão hoje, no máximo, talvez, fazendo um pacotaço e envolvendo o próprio Andrew Wiggins, talvez. Mas ainda assim... Eu não acho justo, mas aí depende do quanto você consegue enrolar o outro, né? E o Warriors não parece ser um time fácil de enrolar. Então, Exatamente. não tem um Vlad Divac ali, O novo Stephen Curry. né? Mas, não, de fato. E essa vai ser a parada. Ir no mercado mesmo, E Achar. juntar esses valores. juntar um monte de ativo pra ir atrás do D'Angelo Russell de alguma maneira. Robert Covington, Felipe. Existem boatos de que Dallas, Houston e o Philadelphia estariam interessados em Robert Covington. Dallas, Houston e Filadélfia. A gente tem que pensar em algumas coisas. Qual seria desses times o time que você gostaria mais de ver o Robert Covington? Eu gosto do jogo do Robert Covington. Eu acho ele um cara um tipo de jogador bem equilibrado, né? Entre Sim, defesa sim, e ataque, sim. ele é um tipo bem interessante. Cara, É um dos melhores defensores de perímetro da liga. também. Eu acho ele é um cara impressionante, ele tem uma envergadura boa também. Muito bom. Cara, eu gostaria muito de ver ele no Dallas. Tanto, talvez, até porque o Dallas tá nessa briga em cima, mas tá sempre naquele medo de, nas próximas etapas do jogo, da temporada, poder talvez não contar com o Porzingis, que vai estar machucado. Se eu não me engano, ele tá o quê? 10 jogos fora? Sim, sim. Então, aí talvez precise de um outro ativo que vá completar esse time. Talvez o Covington não seja o ideal, porque ele não substituiria, não cumpriria uma função ofensiva lá para ajudar o Sim. Doncic. Mas eu não vejo que necessariamente, tirando essa questão do Porzingis, mas o Dallas não precisa tanto de gente ofendendo, atacando ofensivamente. Sim, sim. Eles precisam melhorar a defesa, né? Aham. Eu acho que o Covington seria um bom nome por isso. Deixaria esse time do Dallas mais parrudo. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Eu gosto da ideia também do Houston. Sim. Até eu acho que bem por, de alguma maneira, substituir o que o Houston tinha de bom um tempo atrás, tipo, que dos jogadores sempre deu certo de uma maneira, Ariza, PJ Tucker, só que hoje talvez o Houston não esteja mais com esse tipo de ativo. Falta esse wing desde que o Ariza realmente saiu, né? O Ariza faz muita falta. Aquele Ariza, né? Que hoje em dia
Não seria mais o mesmo. E eu acho que encaixaria muito bem nesse Houston. Com certeza. O Philadelphia, eu acho curioso o Covington voltar pro Philadelphia, Sim. mas... sei lá, eu acho que não é isso que mudaria a história do time do Philadelphia. Com certeza não. Lembrando que, aliás, o Covington ele foi draftado pelo Houston, né? Sério? Ele jogou 2013 e 14, 7 jogos no Houston. E depois foi pro Philadelphia. Depois foi pro Philadelphia. Então, basicamente, 2 dos times interessados aí Já tiveram ele. Meu amigo. É difícil. Mas eu acho que, tipo, eu concordo com você. Pra mim, seriam duas... o ideal seria... Eu queria ver ele no Dallas. Mas eu acho que... não sei se o Dallas tem o que precisa. Sim. Dos três, o que eu menos gostaria de ver é no Philadelphia. Mas talvez o Philadelphia possa ter o que precisa. Faz sentido. Philadelphia tem peças que Possam ser interessantes. possam ser interessantes. O Dallas já teria que talvez até montar um pacote mais desnecessário que faria essa troca ficar cara pro Dallas. Sim. Interessante. Só que eu não sei o que Dallas e Houston poderiam oferecer. Pois é. Fora suas estrelas, né? São jogadores que não batem Sim. jogo justificativa com um Robert Covington da vida. E se o Minnesota tá querendo arranjar algum jogador pra levar pro Warriors? Não sei se Dallas e Houston teriam o que oferecer. Talvez Minnesota buscaria... Aqui, né? Eu não consigo... Primeiro que eu acho que é difícil conseguirem algum jogador que seja bom bastante pra trazer o D'Angelo Russell, porque o D'Angelo Russell se mostrou bom no Warriors e é um ativo muito valioso. Começaram a pipocar aquelas trocas fake do Ben Simmons indo pelo lugar do D'Angelo Russell. Eu acho que torço pro Elton Brand não ser tão maluco a esse ponto de dar o Ben Simmons embora. Sim. Eu ficaria muito decepcionado de alguém fazer isso, mas não sei. Bom, continuando, tem outro jogador que eu acho que pode acabar sendo especulado. Ele é especulado, na verdade, em qualquer time, que é o André Iguodala. Que eu acho que esse é o jogador que pode acabar caindo no colo ou de Houston Rockets ou de Dallas Mavericks. Sim, faz sentido. Ele já não é mais um ativo tão caro para ser trocado por causa da idade e tudo. Mas ainda assim, eu acho que num time competitivo o suficiente, ele seria uma peça muito interessante, cara. Sim. Eu acho que você acena com uma pique de primeira rodada lá no Memphis Grizzlies e eles aceitam. Eles aceitam, com certeza. O Iguodala tá tiozinho, mas ele já provou que é um defensor absurdo. É um defensor absurdo, ele conhece. Ele tem QI de basquete muito bom pra saber o que fazer dentro de quadra. MVP das finais. E, História. em teoria, é um jogador que... na verdade, eu preferia ter hoje um Robert Covington no meu time do que um Iguodala, mas o Iguodala pode cumprir essa função. Sim. Óbvio que não tanta maestria, mas pode cumprir essa função, sendo que esses dois times precisam. Se eu fosse especular, eu especularia que ele acabaria em Dallas, ajudando o Luka Doncic. Sim. Mas não sei. Eu acho que eu acho que ele não vai terminar a temporada em Memphis. Eu acho que vai ser via trocas, porque alguém vai lá e vai... Tó essa pique de primeira rodada aí, Memphis, aproveita. Eu não acho que o Memphis Grizzlies, por exemplo, vá se movimentar muito forte atrás de uma estrela, coisa do tipo. Porque pegar playoff hoje é uma consequência de um trabalho de reconstrução que deu certo e rápido. Sim. E aí eu acho que se eles forem ser ativos no mercado de alguma maneira, vai ser conseguindo algumas piques e ativos através desses jogadores que valem alguma coisinha, tipo o próprio Iguodala, né? Sim. Mas eu não duvido, isso eu teria certeza no início da temporada. Eu ainda não duvidaria agora.
Mas eu acho que eles não movimentariam para alguma estrela. Não sei, se talvez aparecesse uma oportunidade de algum jogador novo, algum, tipo, que nem o Phoenix Suns conseguiu o Kelly Oubre Sim. pouco tempo atrás. Talvez eles pudessem fazer esse movimento. Mas não dá pra ter certeza, não. Eu acho que o projeto é a longo prazo. Se der playoff agora, maravilha. Esses caras pegam uma experiência de playoff. Ja Morant é o meu pastor e nada me faltará. Que ele realmente é muito bom. Eu tô até surpreso quão bom o Ja Morant é. Vou dizer mais uma polêmica aqui. Ja Morant, pra mim, já é melhor que Trae Young. Foda-se o Trae Young. Ja Morant, pra mim, é muito melhor. Rapaz. Tem que dar bold statements. Polêmico. Tá, Mas eu acho que eles não consigam... Realmente, eu acho que tipo, só se aparecer um jogador jovem pra eles conseguirem ir pra frente. Faz sentido. Eu até entendo seu argumento a favor do Ja Morant. Ele é bizarro de bom, é incrível. Muito bom e muito... Como fala? Ele é muito eficiente. Isso, decisivo. Decisivo pra caramba. Clutch. Passa bem. Joga em todos os setores da quadra. Tipo, ele infiltra. Ele é um cara que vai pra cima, cara. E ele não é tão ruim na defesa quanto o Trae Young. Não digo que ele é bom, porque eu ainda não consegui pensar tanto assim sobre o jogo dele na defesa. Mas melhor que o Trae Young ele é. Sim. Ele é um defensor péssimo, o Trae Young. Bom, acho que outros... O D'Angelo Russell. Você acha que o D'Angelo Russell sai? Cara, eu não sei. Eu tô com a impressão de que o Warriors vai segurar ele ainda, pelo menos até o fim dessa temporada, talvez. Então... Pra tomar uma decisão. Mas eu acho que, assim, surgir um pacote bom, eu acho que eles não vão deixar passar tão fácil. Mas eu acho que agora tem que ser um pacote muito bom. Ah, sim, agora tem que ser. Eu acho que o melhor momento que eles trocariam isso, não sei se é possível, não sei as regras tanto, mas seria um pouco antes da Draft Lottery. Porque eles teriam uma pick super valiosa que pode não virar uma primeira pick. Sim. Se virar uma primeira pick, aí eles têm uma troca monumental pra fazer. Aham. Mas eu acho que pode acontecer. Sim. Mas agora tem que chegar alguém oferecendo uma estrela pra eles ou um pacote muito maravilhoso pra eles conseguirem alguma coisa. Sim. Não, concordo plenamente. Primeiro porque eles não têm por que trocar. Eles já estão no planejamento de agora, que é ficar em último. E fazer o D'Angelo Russell jogar o jogo dele. Ele tá jogando bem. O time tá em último. Ele tá com um career high de média de pontos. Isso, e ele tá jogando bem, mostrando as qualidades ofensivas. Então eu acho que o Golden State tá na melhor situação possível. Tipo, pra conseguir uma troca, seja agora, seja mais pra frente. E um pacote com uma primeira pick, mais o D'Angelo Russell é um baita pacote, bicho. Dá pra pegar... Dá pra brincar com isso, cara. Dá pra pegar um NBA, cara. Que pra mim, na verdade, a troca ideal pra eles seria o Towns. Ah, sim, se fosse trocar por Minnesota. Mas aí eu imagino que o sonho do Minnesota é unir os dois. Juntar os dois, né? Vamos esperar. Bom, tem mais dois jogadores que eu vejo que tem bastante chance de troca, Felipe. Sim. Andre Drummond e Kevin Love. São os que eu vejo com maior chance de mudar de time nesse momento. É uma situação bem estranha, né? Principalmente falando primeiro do Andre Drummond. Esse Pistons não deu certo. Não. Odeio isso porque eu adoro o Blake Griffin, mas, cara, esse Pistons não deu certo. Não deu certo e, teoricamente, se você for apostar em manter algum deles pra tentar trabalhar em volta, não vai ser o Andre Drummond. Eu acho que, tipo... Se eles trocarem o Andre Drummond, o Blake Griffin eles não conseguem trocar. Sim. Porque até o fim da temporada ele não vai jogar mais. Então é só depois. Se eles quererem trocar alguém, é o Andre Drummond, que tem uma player option no final dessa temporada. Ele tá pra jogo, cara. Tá pra jogo, mas ao mesmo tempo ele é um cara um pouco difícil de trocar, né? Ele é caro. Ele é caro, o principal feature dele, tipo, é o garrafão. O que acaba num jogo que tem menos movimentos de poste não sendo 100% interessante, assim.
Isso. Não estamos falando que o André Drummond é ruim. Sim, não. Ele é, hoje, tipo, há uns bons anos, o melhor reboteiro da NBA. Que é algo maravilhoso. É algo impressionante, Só cara. que ser o melhor reboteiro não vale pra você um contrato de 27 milhões. Quem já assistiu aí e leu Slam Dunk, sabe que quem controla os rebotes controla o jogo. Isso que era dito. Mas é que o problema do André Drummond é esse. Você vai pegar o André Drummond, correr o risco de meia temporada com ele e perder ele depois. Perder ele depois e ter dado bastante coisa por ele, né? Por isso que eu acho que o André Drummond talvez não valha tanto nesse mercado, cara. Eu também acho que não vale. Tem gente falando que o Pistons aceitam uma pique e um pacote de bala por ele. Faz sentido, cara. Porque eles não vão conseguir um ativo muito grande, então acho que se fosse pra focar em alguma coisa, foca em pique de primeiro round mesmo. É. Eu acho que teria que ser isso mesmo. Pique de primeiro round. Talvez um cara mais novo pra trabalhar em É, volta. alguma coisa assim. Porque eles têm jovens jogadores bons. Exato. Eles têm um Luke Kennard, eles têm um Bruce Brown, eles têm um Christian Wood, que não é tão jovem, mas tá indo bem. Eles Seu têm cu. tem um Seu Cu Domboyá, que, meu amigo, Seu Cu é gigante. Seu cu é gigante. Seu Cu é gigante. Porque é absurdo, porque desde que ele entrou pra substituir o Blake Griffin, ele tá jogando um absurdo. Falavam muito bem desse menino quando ele tava, tipo, 2 temporadas antes do draft, assim, já falavam bem pra cacete dele por causa da envergadura, do jeito dele. French Freak, né? É, French Freak. Porque, cara, ele arremessa ainda, né? Ele ainda tem um arremesso. É um protótipo de jogador do futuro da NBA, né? é. Siakam, Giannis. É o que a NBA procura aí, né, ultimamente. Uhum. Né, e eu acho que, na verdade, é aproveitar isso daí. Quando você tem um cara desse na mão, é o momento de se desenvolver, cara. Exatamente. Pensa no futuro. Exatamente. E aí, talvez seja, justamente por isso seja interessante você focar na hora de mandar um Andrew Drummond embora, buscar alguém que possa jogar do lado dele, talvez. É isso, é um jovem jogador. Eu acho que eles não vão conseguir muito por ele, Sim. mas é jovem jogador e pique de primeira rodada. Os nomes que eu vi falar. Parece que o Pistons bateu no Knicks Sim. e o Knicks não quis. Que eles Sim, pediram o Randall e mais um cara pelo André Drummond. Dessa vez eu acho que eu tô do lado do Knicks. Uhum. Principalmente se você tem o Mitchell Robinson lá, que pode fazer basicamente quase tudo que o André Drummond faz. Num nível menor, mas... E mais pra frente pode ser até um defensor bem mais fabuloso do que o Drummond. Sim. Então. E mais um nome que... Falam do Dallas também, que tentarem colocar o André Drummond ao lado do Porzingis no garrafão. Pode ser interessante, ele é melhor que o Powell. Sim. Mas eu não sei como que poderia se formar essa troca. O que poderia oferecer do outro lado. Mas talvez um Jalen Bronson. Mas, enfim. A principal conversa é pro Atlanta Hawks. Atlanta Hawks. Eles estão com o Alex Len, titular, né? Isso. Faz um pouco de sentido até aí. Sim. Eu acho que faz sentido até certo ponto. Não muito além desse ponto. Aham. Porque você tá arriscando. Você tem que, nesses 6 meses, convencer o André Drummond do projeto. Sim, sim. Não, se o Hawks se envolve numa coisa dessa, provavelmente teria que dar algum jogador interessante que jogue na rotação deles. Exato. Um Um Huerter Huerter, da vida. um Reddish e pique. E pique. A sorte é que eles têm muitas. Sairia um pouco caro, resolveria um pouco do problema, tipo, ou não precisa deixar um Collins da vida lá dentro, do garrafão, tipo, Porque o Collins é ruim na defesa, né? um defensor mais decente lá dentro. Uma outra opção interessante de pick and roll com o Trae Young, Sim. mas
sairia caro. Então, vamos ver. Eu vejo que o Andre Drummond pode sair nessa trade deadline. Eu apostaria que ele sai. Eles vão arranjar algum negócio com ele. Só que eu acho que o Detroit não vai receber muita coisa por ele, não. Na mesma toada tem o Kevin Love, né? Sim. Kevin Love que tá completamente insatisfeito em Cleveland. Já exacerbou essa insatisfação em alguns jogos. E eu acho que é uma peça que seria muito interessante pra muito time, bicho. Aí ele é um cara que muito time ia adorar ter, cara. Óbvio que ele não serve pra ser o principal jogador de um time, isso a gente já sabe. Mas ele serve pra completar muito time, bicho. Muito time. A principal conversa que tem dele é ele indo pra Portland. Que, na verdade, é a casa dele, né? Da onde ele saiu. Mas não sei o que eu consigo imaginar. Um destino que eu acho que eu gostaria de ver o Kevin Love é no Boston. Eu imagino que um Kevin Love faria muito sentido no Boston. Faz sentido. E eu Sim. acho que... Mas Seria uma opção bem bruta, inclusive, ele jogar naquele Boston. Caramba. para um lugar do Hayward aí, bete o Hayward mais algumas coisas, uma pique jovem. Sim. Eu acho que pode ser uma troca interessante. E o Kevin Love também não vai sair por muito. Sim. Porque não tem por que se dar muito pelo Kevin Love. E o próprio Cleveland, teoricamente, não precisa de muita coisa. Então, Precisa de jovem, precisa de pique. jovem pique. Então, isso daí é fácil de conseguir, Uhum. teoricamente. O que outro lugar que você conseguiria imaginar ele dando certo? Kevin Love? É. Olha, é que o Heat já falou que não vai perseguir os nomes grandes que estava perseguindo antes, né? Kevin Love da vida, o Chris Paul. Eu gostaria, na verdade, de ver ele no Heat até para fortalecer aquela posição de power forward deles. Mas O Ban ainda tá jogando de power forward? nos jogos como titular, É. Ban que tá muito bem, né? A gente já vai falar do Heat, que o Heat é um possível comprador da maioria desses jogadores. sim. Tem Agora a gente tá falando mais dos jogadores. isso. O Heat tem essa questão, né? Se vai mesmo pesado no mercado. Exato. O Ban, eu acho que a maior parte dos jogos ele joga de center mesmo. Center. Eles estão entrando com o Myers Leonard, né? Também. Então, eu acho que... Mas seria uma boa opção, assim, pra fortalecer a posição de power forward mesmo. Não confiar tanto em ficar improvisando e juntar pivô no time. Colocar um cara mais de Seria origem legal, da- seria origem da legal. função. Gostei da ideia. Bem bolado, Felipe. Jogador. Cara, eu acho que a gente pode falar mais dos times, porque jogador não tem muito mais o que falar, né? Né? Não vem um nome grande assim na cabeça. Não. Tem aquele... Parece que no programa do The Ringer lá surgiu uma proposta super absurda. Proposta não, mas tipo... Uma sugestão que um executivo anônimo da NBA deu de um movimento pro Clippers pegar o Joel Embiid. Como que foi isso? Tem até a cópiazinha do texto escrito aqui. O Clippers precisa de um pivô. Certo? Precisa de um pivô. E os 76ers têm uns a mais lá, e o fato de que eles já perceberam que o salvador e o lorde deles é o Ben Simmons, não o Joel Embiid. Então, e se o Clippers trocasse por Joel Embiid? Aí perguntaram, qual que seria a troca? Então, seria Embiid por Montrezl Harrell, Landry Shamet, Mo Harkless e, vamos dizer, uma pick de primeiro round. Vamos dizer. Eu vou dizer que eu adoro essa troca. Eu acho maravilhosa essa troca. Eu pensei que ia vir, sei lá, Joel Embiid por Paul George. Mas eu adoro essa troca, Felipe. Pra você deve ser maravilhoso. O torcedor do Sixers que deve estar meio puto ouvindo isso. Deve ter sido alguma brincadeira, vai. Nossa. Eu vou pensar que isso é uma brincadeira. Nossa, é um absurdo essa troca, bicho. Eu ficaria feliz. Eu acho que... Falando de times já, que você citou o Clippers e Lakers talvez façam movimentos nessa trade deadline.
Mas eu não vejo eles fazendo algum movimento muito grande. Sim, sim. Um Iguodala, um Darren Collinson, alguém que sobrar no mercado de buyout para dar uma encorpada maior no elenco, alguma coisa do tipo. Concordo. O Lakers, principalmente, né? Porque fora as suas duas estrelas... Falando falta... do Lakers só, não sei se chegou a ver o que o Stephen A. Smith O Stephen A. Smith lá... falou do Kyle Kuzma. Não. Ele falou, cara, pensando aqui, se o Lakers decidir mandar Kyle Kuzma, talvez uma pique de primeira rodada por Devin Booker, eu faria esse negócio na hora. Tipo, Quem não faria, né, porra? quem não faria esse negócio, bicho? Tem que convencer o Suns a aceitar uma balbúrdia dessa. Não tem nem o que comentar disso, bicho. Meu Deus. A galera tá insana propondo trocas. Nossa. Os analistas estão todos sob efeito de narcóticos. O Lakers precisa encorpar o time dele, eu acho que até bem urgentemente, porque se machuca os caras já fica um pouco mais preocupante numa situação de playoff. Uhum. O Clippers talvez precise mais pontualmente, né? As posições que estão mais fracas no momento, não é bem fraco porque não é 100% necessário para um jogo funcionar. Mas falta um playmaker e falta um pivô mais parrudo. Sim. Adoro o Harrell, mas preferia que ele fosse um power forward. Mas enfim. Eu acho que assim, de alguma maneira, todos esses times, principalmente do Oeste, eu acho que no Leste também dos times do topo, talvez menos o Milwaukee, tem alguns times que vão acabar sendo mais ativos até a trade deadline, porque precisam completar elenco, né? Exato. Mas eu acho que, tipo, falando desses é mais assim. E o Sim. OKC? O OKC. O OKC é um caso muito estranho, né, Felipe? Porque, bicho, a gente já falava que esse time era bom. Só uma ameba pra perceber que esse time não era bom, cara. Sim, se você pegasse lá a lista de jogadores do OKC, você olharia e fala, cara, É um time de playoff. é um time bom. É um time que briga por playoff. Todos, tipo, vários veteranos, jogadores, tipo, experientes, com experiência de playoff. Sim. Então, cara... Só que eu não imaginava. Eu imaginava eles brigavam pela 8ª vaga. Eles estão bem sólidos na 7ª vaga, bicho. Eu achei que eles iriam mal, mas por determinação, por opção, porque, foi embora meu principal jogador, tá na hora de eu tentar outro tipo de movimento Sim. aqui. E também porque no comecinho da temporada o Chris Paul tava se arrastando. Mas depois... Só que depois, meu amigo Chris Paul tá jogando fino da bola, mano. Chris Paul tá jogando muito, estão falando que ele tá sendo um puta de um líder de vestiário. 2020, você imaginaria ouvir que Jimmy Butler e Chris Paul são dois líderes? Exato, cara. De vestiário, né? Em quadra a gente até já sabe que eles são líderes. Agora no vestiário eles sempre foram muito problemáticos e em 2020 os caras fizeram o curso de coach deles, né? Exato. Mas aí o que o OKC vai fazer agora? Eles estão meio que numa sinuca de bico. Então, Vale desmontar esse time? Se vale desmontar 100% esse time? Se não vale correr atrás de outra peça pra deixar esse time mais parrudo? Ou vale deixar como tá? existem, tipo, rumores, né? Sugestões, na verdade, da mídia de como o Sixers se movimentaria. Que, na verdade... que o OKC se movimentaria, que não seria tirando Chris Paul ou Steven Adams, por exemplo. Seria talvez buscando alguma movimentação pelo Gallinari. O Gallinari faz sentido porque o contrato dele acaba, né? Isso. E ativamente na parte ofensiva você já tem outros jogadores cumprindo função, tipo o Shai, o próprio Chris Paul. Uhum. Então, talvez ele seja uma peça que desse para movimentar. Mas, pra mim, só o Shai seria intocável 100% nesse time. Sim. Mas eu não sei o quanto vale trocar alguém. Não, o time tá interessante. Talvez no máximo trocar peças de baixo, assim, da rotação pra
deixar o time melhor, talvez. Talvez eu acho que possa valer trocar o Adams, pensando só no jogador Steven Adams, que eu acho que ele é muito overpaid. Sim. E tem time procurando center. Então pode surgir alguma retorno interessante por ele. Só que o Adams é muito identificado com o time do OKC. Vai tirar uma das últimas peças identificadas e ele é novo também, né? Sim, sim. Steven Adams tem 26 anos. Ele tem a idade do Schroeder. E o Schroeder que tá jogando um absurdo nessa temporada também. Tá benzaço, benzaço. Então é difícil. O Gallinari eu acho que eu trocaria tranquilamente. Você tem algumas peças que você até poderia mover e que talvez rendessem jogadores de rotação interessantes. Você tem um Nerlens Noel, você tem um Hamidou Diallo, Terrence Ferguson, o próprio Justin Patton também, que é novão. Consegue movimentar a rotação. Esses outros aí eu acho um pouquinho mais difícil, mas também não são intocáveis. Eu acho que o Chris Paul não sai por imobilidade de conseguir mover o Chris Paul. É um contrato muito caro e tal. Só que eu não julgaria se eles tentassem trazer alguém pra melhorar. Sim, sim. O Kevin Love, por exemplo. Poderia ser um movimento interessante. Eles têm picks. Eles têm o que o Cleveland precisa. Não Verdade. seria ruim. Verdade. Mas enfim. É uma sinuca de bico. Mas também se eles resolvessem... Puta, foda-se, vamos trocar todo mundo aqui. Não tá errado. Porque eu não vislumbro esse time brigando por título. Não. Esse time não vira contender. Nem se adicionar o Kevin Love não vira contender. Então é difícil. É uma situação complicada, Felipe. Se o OKC tivesse indo mal, como todo mundo acreditava, aí já seria mais fácil de prever. Agora, Eles estão bem. o andar da carruagem, tipo, acho que acabou com a cabeça de todo mundo, inclusive com dos GM do OKC, que eles devem ter entrado no ano com um planejamento. Aí o time começou a ir bem, eles falaram, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Tanto que eu lembro que o Sam Prest mandou mensagem falando, cara, não se apeguem a esses jogadores que eles podem não terminar a temporada aqui. E agora? E agora? E agora? E a gente chega nesses times que possam tentar algum movimento para conseguir algo maior. O Miami Heat é um deles. O Miami Heat tá muito melhor do que todo mundo imaginava. Eles têm Absurdamente. muitos ativos, bicho. Com certeza, com certeza. Miami Heat antes a gente já falava de talvez ir atrás de alguma estrela. Hoje eles não necessariamente precisam ir atrás de uma estrela, Não. eles podem ir só atrás de complementos mesmo. Falam que eles podem ir atrás... A gente já citou alguns nomes aqui. O próprio Kevin Love. Tinha o caso do Bradley Beal, mas eu não sei se o Washington Wizards vai trocar o Bradley Beal mais. Uhum. Mas eu acho que eu iria atrás, talvez, desse Kevin Love, que nem você falou. Um Marcus Morris. Marcus Morris pode ser uma troca interessante também. Chegaram a até sugerir isso também. O Morris, ele tá liderando o Knicks em pontuação. Ele tá com 19, né? O Morris é um franchise player. Você imaginava isso, Felipe? Hoje em dia não, até porque há uns anos atrás ele era o gêmeo ruim. Ele era o gêmeo ruim. O gêmeo bom era o Markieff. Eu nunca imaginaria isso. Nunca imaginaria. Ele tá fazendo isso e tá matando 46,7% nas bolas de 3. Em 5,8 tentadas. É muito bom. É muito bom. Ele tá jogando bem, realmente. Ele pode ser um complemento interessante pra maioria dos times. Bom, mas aí você pensa. O que vai valer mais? Trazer um Marcus Morris ou manter um Duncan Robinson e um Justin Winslow? Agora é estudar prioridade, né? Exato. O Marcus Morris seria um movimento pra vencer agora, basicamente. Tipo, porque Duncan Robinson e Justice Winslow são
Por mais que eles estejam jogando bem agora, eles são projetos pro time continuar relevante. De algum jeito. Eles participarem da história desse Heat. E já o Marcus Morris, ele tem 30 anos, se não me engano. 30 anos. 30 anos. Então, É a idade do Jimmy Butler. é. Não sei, cara. Esse time do Heat tá tão legal do jeito que tá, Tá né? bom, né? O jeito que tá muito bom. Mas não sei, cara, não sei. Talvez movimentar algum outro nome daqui. Derrick Jones, Myers Leonard. Não, peça eles têm. É, Mas pelo quê? quem trazer, né? Quem trazer? É, Não sei. Eu acho que o Boston Celtics também poderia pensar em algum movimento. O que você acha, Felipe? Boston. Jogador Time de garrafão. Justo. Eles estão... Quem tá no garrafão deles mesmo? Enes Enes Kanter Kanter, né? e o Time Lord, Robert Williams. Uhum. É. Talvez um pivôzão. Tem um nome que seria maravilhoso pra eles. Al Horford. Concordo. Bem, você falou da própria sugestão também de utilizar o Gordon Hayward como uma peça de troca, né? Uhum. Eu acho que ainda mais que o Gordon Hayward tá bom, né? É um Vem de uma momento, temporada boa. é um momento bom pra trocar ele. Sim. Eu acho que se eu fosse o Boston Celtics, eu buscaria atrás de alguém de garrafão pra complementar. Pegar um cara mais... Andre Drummond, Steven Adams. Um cara grandão, que defenda melhor. Exatamente. Justo. Algum nome desse tipo, eu acho. Taco Fall. Cara, um nome. Mason Plumlee. Mason Plumlee? É uma boa. Gosto muito dele. Não gostaria de ver ele sair do Denver, mas... Pensando nos melhores interesses do Celtics, seria uma boa. É. Um cara bem atlético. Sim. Mais tático do que as pessoas acham. Uhum. E um bom defensor. Gosto. Eu também gosto dessa ideia. E que mais, Felipe? Que mais você imagina? Que mais? Você tem alguma troca que você gostaria de ver o Denver fazendo? Eu não cheguei a pensar em troca pro Denver. Eu acredito que precise de um outro jogador aí no time pra melhorar. Aham. Mas eu não cheguei a pensar em nomes. Talvez mandando o Gary Harris? Essa é a minha ideia. Tipo, se for mover alguém agora, vai acabar sendo Gary Harris. Eu não gosto muito do contrato do Paul Millsap, mas acabando. Tá pra acabar, né? Acabando, então, se dane. Mas Gary Harris, ele não tá numa temporada tão legal. Talvez buscar um outro wing aí. Eu acho justo. Seja uma boa. Eu acho justo. Bom, acho que é isso, né, Felipe? A gente deu um panorama bem bacana nisso. Uhum. A gente gosta muito desse mercado, desse momento que acontecem essas trocas. E vamos ver o que vai dar, né? Sim. Isso, a gente não deu os recados hoje, né? Ah, não. Verdade. Aproveita agora e já dá. No finalzinho dessa vez os recados, então, para quem tá começando a acompanhar aí essa podosfera maravilhosa, cheia de podcasts, e tá se interessando, né, pelo nosso material, não fica só ouvindo de vez em quando, sim, assina o podcast aí onde você gosta, a gente tá no seu principal agregador, assina, segue, faz tudo que você quiser. Pratica as interações com o podcast também, coraçãozinho, estrelinha, dá nota, compartilha com seus amigos. E se você estiver no YouTube ouvindo esse podcast, você também pode se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações de novidades. E Beleza, o e-mail. então. Tem um e-mail também. Manda e-mail, né? buzzerbeaterbr@gmail.com. Isso. Beleza. Acabou. Falou, galera. Nós tamo junto. Valeu.